Bom, a gente se recuperou das emoções de Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres no Oscar e podemos ver a novela se repetir com o Wagner Moura e o Agente Secreto. Nesse vídeo aqui eu falo do ator baiano, que pode, diga-se de passagem, ter um caminho para melhor ator mais tranquilo que a Fernanda teve em Melhor Atriz. Esse é o tema do vídeo de hoje. O Wagner Moura já começou o caminho dele rumo ao Oscar ao vencer o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes desse ano. Esse é um resultado histórico por si só, independente do que aconteça, nada apaga esse feito. Porém, olhando para o Oscar, isso nem sempre influencia para chegar na festa da Academia. O Javier Bardem de Beautiful, Bruce Dern de Nebraska e o Antônio Bandeiras por Dor e Glória venceram em Cannes e foram indicados na Academia. O Jean Dujardin de O Artista ganhou os 2 prêmios, assim como o Christopher Waltz de Bastardos Inglórios. E sim, aqui tem uma pequena observação. Christopher Waltz ganhou em Cannes melhor ator, mas no Oscar venceu em coadjuvante. Nos últimos 3 anos, os vencedores na França, eles até namoraram em diferentes escalas, cada um deles, uma vaga no Oscar, porém no final foram deixados de lado. O Song Kang-ho vinha no embalo do sucesso mundial de Parasita e aproveitou isso para se credenciar com Broker. A Neon adquiriu os direitos do filme para distribuição nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, o sul-coreano nunca chegou a se consolidar na temporada, ficando pelo meio do caminho. Já o Koji Yakusho encantou o planeta com o minimalismo da sua atuação em Perfect Days. O drama japonês até foi mais longe que Broker, ao conseguir uma indicação em filme internacional, mas o seu protagonista não deslanchou como esperado. No ano passado, o Jesse Plemons surpreendeu ao ganhar melhor ator por Tipos de Gentileza. A indicação ao Globo de Ouro em comédia musical até permitiu a ele sonhar com a vaga no Oscar, mas ser um filme menor do Yorgos Lanthimos, após o sucesso avassalador de Pobres Criaturas, não ajudou em nada. Desta forma, o Plemons perdeu espaço ao longo da temporada. Mas o histórico dos ganhadores de melhor ator em Cannes rumo ao prêmio da Academia não é o único problema do Wagner Moura. Diferente da categoria feminina, em que a Academia se mostra mais amigável para atrizes de filmes não falados em inglês, melhor ator ainda se mostra hesitante nessa abertura para os intérpretes internacionais. O Antônio Bandeiras de Dor e Glória no Oscar 2020 foi a última vez em que uma atuação em outro idioma concorreu. Olhando apenas para os latino-americanos, a última presença até agora foi do Damian Bichir em Uma Vida Melhor no Oscar 2012. Aqui, entretanto, tem um detalhe. Ele falava em inglês durante grande parte do longa. E isso fica chocante quando a gente compara com Melhor Atriz, onde já vimos, nos últimos 25 anos, Fernanda Montenegro em Central do Brasil, a colombiana Catalina Sandino Moreno, indicada por Maria Cheia de Graça, e a Lídia Aparicio de Roma, e agora a Fernanda Torres. E além dessa questão difícil, da barreira do idioma, da barreira de ser uma produção fora do circuito de Hollywood, do cinema britânico, o Wagner Moura ainda tem uma questão de que o filme Agente Secreto pode enfrentar dificuldades em alguns setores da Academia. O suspense tem 2 horas e 40 minutos de duração, um tempo que acaba sendo barreira até mesmo para produções norte-americanas, como vimos recentemente nos casos de O Irlandês e O Brutalista. A situação se agrava ainda mais quando falamos de filmes legendados, algo odiado por parte do público dos Estados Unidos. É claro que exceções existem, como aconteceu com Drive My Car, mas elas são justamente as exceções. Além disso, Se Ainda Estou Aqui tinha um apelo universal a partir de uma família destroçada por um regime político opressor em uma narrativa das mais clássicas possíveis, o Agente Secreto joga com uma narrativa mais arriscada para o padrão médio da Academia, sendo possível tanto agradar em cheio os setores mais artísticos de Hollywood e da audiência global, mas, por outro, desagradar aqueles mais tradicionais da entidade. Ou seja, é aquele filme que não vai ser um Coda nota 7 que todo mundo gosta, apesar de não amar.
ou você vai amar ou você vai odiar. E isso, a recepção em relação ao filme, ela é decisiva para o Wagner Moura, que tem boas chances para acreditar que essa indicação pode vir. Dos atores brasileiros em Hollywood, o Wagner Moura faz a carreira mais bem planejada e mirando voos certeiros. Em vez de entrar no primeiro blockbuster que surgisse na frente, o ator buscou crescer gradualmente, construindo primeiro uma base sólida no Brasil e na América Latina, como provaram os sucessos de Tropa de Elite e da série Narcos. Se Trash, Wasp Network e Sérgio não o fizeram sair muito do lugar, a escolha de séries mais conceituadas, como Iluminadas, Senhor e Senhora Smith e Ladrões de Drogas, já o inseriram no radar da temporada de premiações. Aliás, ele bateu na trave de chegar com a produção da Apple no Emmy desse ano. Já nos cinemas e no streaming, ele pode não ter brilhado em O Agente Oculto, mas foi bastante elogiado como um lobo do ótimo Gato de Botas 2 e teve destaque em Guerra Civil. Pode ser até uma carreira tímida se a gente comparar com aquilo que ele tinha no Brasil, mas eu vejo, honestamente, uma carreira sendo construída de maneira consistente, tijolo por tijolo, e que está conseguindo subir. É só a gente pegar, por exemplo, os nomes com quem ele trabalhou, entre os diretores, Olivier Assayas e recentemente o Alex Garland, e os atores também, Elizabeth Moss, teve Penélope Cruz, Javier Bardem, agora o Brian Tyree Henry. E ainda tem um aspecto que eu acho que é muito importante. O Wagner Moura, ele pôde observar onde erraram outras estrelas latinas que, assim que brilharam aqui, foram para o exterior e acabaram encontrando apenas papéis estereotipados, como aconteceu com o Rodrigo Santoro, o Diego Luna e o Gael Garcia Bernal. E ele, de alguma maneira, está tentando contornar esse desafio dos estereótipos. Esse é aquele tipo de prestígio que se constrói com o tempo, e um filme certo, na hora exata, pode acabar mudando tudo e acelerando os processos. O Agente Secreto pode ser isso para a carreira do Wagner Moura lá em Hollywood. Não à toa, o Wagner Moura já aparece cotado para melhor ator nas principais publicações dos Estados Unidos. Variety, Next Best Picture, IndieWire, Awards Watch apontam o baiano entre as principais apostas, muitas vezes colocando-o como um dos 5 finalistas. Para efeito de comparação, a Fernanda Torres somente foi alcançar esse patamar justamente na semana das indicações ao Oscar, e não foi em todas elas, como a gente está vendo agora o Wagner Moura alcançar. Muito dessa visibilidade também se dá por conta do engajamento brasileiro. Se uma coisa que a imprensa americana aprendeu no Oscar 2025 é olhar com atenção o público brasileiro. A gente pode não ser o mais rico do planeta, mas se você quer engajamento, se você quer curtida, se você quer like, quer ter acesso no teu site, dê destaque ao Brasil. E os críticos e os sites norte-americanos fizeram justamente isso. Todas as matérias do Oscar desse ano, 2025, eram sempre puxadas a partir de um determinado momento pelas chances da Fernanda Torres e pelas chances de Ainda Estou Aqui. E eu não tenho a menor dúvida que a Neon vai usar esse engajamento, essa força brasileira nas redes, para tentar projetar, dar visibilidade para o Wagner Moura e, claro, para o Agente Secreto. E a gente tem que colocar isso na cabeça, visibilidade, para uma produção que não é um Wicked, que não é um filme do Guillermo del Toro, do Paul Thomas Anderson, que tem Leonardo DiCaprio, Julia Roberts no elenco, uma produção brasileira, que muito falada em português. A gente tem que ter visibilidade, e com o engajamento brasileiro, a imprensa internacional, os jornalistas, eles vão prestar atenção nisso com certeza e vão dar espaço para o filme brasileiro. Quem sabe o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Falando na Neon, o Wagner Moura pode se beneficiar da falta de concorrentes dentro do estúdio para a corrida de melhor ator. O único rival interno seria o Tom Hiddleston, de A Vida de Chuck. O drama, entretanto, fracassou nas bilheterias norte-americanas e deixa uma sensação que deveria ter concorrido ao Oscar deste ano,
quando estava impulsionado pelo prêmio do público no Festival de Toronto. Vale lembrar que até Segunda Ordem, o Stellan Skarsgård, de Valor Sentimental, ele vai para a corrida de ator coadjuvante. O filme norueguês é também da Neon. E com isso, se o Wagner Moura evitar uma concorrência interna, se o Tom Hiddleston de fato foi esquecido, assim como a vida de Chuck, a gente evita aquela novela que agoniou a gente até mais ou menos o Globo de Ouro desse ano, porque havia aquela dúvida. E aí a Tilda Swinton, como é que vai ficar? Quem é que vai ser a candidata principal? Tilda ou Fernanda Torres? E só no final ali do período de votações para o Oscar é que a Sony Pictures falou, não, vamos na Fernanda Torres. Pelo visto, Wagner Moura não terá esse problema. Se a Fernanda teve uma das disputas mais pesadas da história de melhor atriz, com grandes estrelas como Nicole Kidman, Angelina Jolie e Kate Winslet ficando pelo caminho, o Wagner pode ter uma trajetória mais sossegada. Afinal, incertezas pairam sobre alguns dos principais candidatos, entre eles Leonardo DiCaprio em Uma Batalha Após a Outra, Dwayne Johnson em Coração de Lutador e Jesse Plemons com Bugônia. Também pouco se sabe sobre o Daniel Day-Lewis em Anemone, enquanto Matt McConaughey de The Lost Buzz e Colin Farrell de The Ballad of a Small Player correm até agora por fora. Nesse momento, a não ser que os filmes sejam uma bomba, que não parece ser o caso, acho que só 2 atores a gente pode cravar e dizer, esses aí estão garantidos. Timothée Chalamet, de Marty Supreme, e também o Jeremy Allen White, pelo filme em que interpreta o Bruce Springsteen. De resto, não dá para cravar absolutamente nada, nem apontar. Eu vou apontar, por exemplo, o George Clooney, que está numa draga há muito tempo por Jay Kelly. Eu não boto minha mãozinha no fogo por ele absolutamente nada. O Oscar Isaac, coitado, né? Tá sempre ali tentando uma indicação, nunca conseguiu, vai conseguir por Frankenstein? Acho difícil, pode acontecer, mas não seria uma aposta minha neste momento. Então, quanto mais incerto as coisas são, ou pela falta de opções, ou por muitas opções, melhor para aqueles outsiders, melhor para aqueles que estão correndo por fora. E acho que o Wagner Moura é um nome para ficar muito atento. Ele tem muito potencial para crescer com um filme que, como eu disse, é verdade, muita gente pode ter resistência pela duração, pelas legendas, enfim, por não ser uma narrativa clássica, mas eu acho também que ele tem grande potencial para conquistar muita gente. É dos filmes de Cannes, talvez aquele com mais viés pop, e isso pode ajudar bastante. Não descarte de maneira alguma Wagner Moura, pelo contrário, acho que ele tem boas e grandes chances de ficar entre os 5 finalistas. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na sexta-feira para falar sobre o Guillermo del Toro. O mexicano, olha, tá com carinha de que tá a fim de repetir o que aconteceu com A Forma da Água e dominar o Oscar. Eu vou explicar isso no próximo vídeo. Então, muito obrigado a todos e a gente se encontra. Até lá. Tchau.